E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E hoje eu irei selecionar e responder algumas perguntas que foram feitas no vídeo, cujo título estava bem sugestivo. Faça sua pergunta para o próximo L1 Responde. Então vou aproveitar e gravar também naquele estilão das antigas, quando eu iniciei esse quadro no canal, com a câmera em primeira persona, celularzinho à disposição, com o vídeo aberto que eu vou selecionar aqui na hora. Vou aproveitar esse trajeto do dia a dia e compartilhar um pouquinho do trânsito, das presepadas braçadas. Será que encontraremos, nos depararemos com alguma hoje? Então apertem os cintos e bora trocar uma ideia, meus amigos. A primeira pergunta que eu selecionei foi a do El Monteiro, que inclusive está sempre participando e comentando aqui no canal. Basicamente ele perguntou qual foi o meu primeiro carro e quais carros eu já tive. Bem, meu primeiro carro foi um Celta LT 4 portas preto. Aquela felicidade do primeiro carro que foi uma escolinha pra mim, até porque foi onde eu comecei a mexer. Eu sempre tive aquela paixão gigantesca por carros. Então, sempre que eu tinha oportunidade de dirigir, aprender, andar mesmo no carona, aproveitar, eu andava, né? Então, com os meus primos, inclusive o Diego também sempre curtiu carro. A gente ia para evento, bem nas antigas, aqui na região do ABC, na verdade nas proximidades. Um evento que se chamava MTM, que era campeonato de som e carro rebaixado. Ele teve um golzinho quadrado, um azulzinho, que eu andava direto e eu ficava doido, né? Então, quando ele ia mexer alguma coisa, eu sempre ia junto. E meu primeiro carro foi o Celtinha, Celta, o famoso Celta preto, né? Ele veio um originalzinho, entretanto ele tinha direção hidráulica e ar-condicionado, puro creme do milho verde. E eu fiz algumas modificações. Então a primeira modificação que eu fiz nele foi a instalação de um filtro esportivo cônico duplo fluxo da Race Chrome. Eu tenho essas coisas bem gravadas porque ficam na memória, né? Aquela felicidade toda, aquele êxtase de mexer no carro. Inclusive é o mesmo filtro que eu utilizo até hoje aqui no Corsinha. Depois disso eu instalei um sonzinho. Naquela época eu curtia bastante som, né? Até porque, se vocês pegarem, hoje eu acho que caiu um pouco em desuso, né? Mas naquela época todo adolescente andava com som torando, curtia ter um sonzinho mais porreta, né? Então eu tinha um DVD retrátil da Positron. Eu nem sei se ainda tem essa marca, se eles fabricam multimídia ainda, alguma coisa nesse sentido, rádio. A kit 2 vias Bravox com os tweeters posicionados aqui no painel para dar aquele palco sonoro, já que o Celtinha não tinha a possibilidade de usar, por exemplo, essa lateral de porta para colocar o tweeter. As portas traseiras tinham um parzinho de alto-falantes coaxiais. Tampão, eu mandei fazer um tampão naquela época revestido, tudo bonitinho, para deixar duas cornetas posicionadas, as famosas Selenium D250X. Eu também tinha uma caixa dutada de 12 polegadas com um sub Bravox UXP, que batia muito bem, e dois amplificadores, dois módulos. Inclusive um deles, que é o Falcon analógico, que eu utilizo até hoje aqui no Corsinha. O outro era um Taramps, eu não me lembro ao certo qual que era o modelo, mas ele já era digital, cabo RCA, então era um kitzão bem divertido. E era uma época que a gente curtia. Claro que a corneta eu não deixava, eu fiz um esqueminha lá de cabeamento para ligar e desligar, porque eu não ouvia no dia a dia. Eu usava mais quando a gente viajava, ia para sítio. Até porque, se vocês pararem para observar, principalmente quem curte muito carro ou já curtiu, aquela época quando
se reunia, família ou a galerinha em viagens, não se tinha toda aquela facilidade que nós temos hoje, né? De ter um sistema Bluetooth, uma caixa JBL com uma baita potência que você leva pra lá e pra cá, até essas pequenininhas que tem até uma potência bem significativa pelo tamanho, né? Basicamente, quando você queria fazer uma festa, alguma coisa, e tinha que levar aquele trambolho. Inclusive eu tenho um guardado até hoje, um Aiva, acho que de 1100 watts. Então tinha que levar as 2 caixas de som, o rádio, vários cabos. E mesmo assim nem Bluetooth tinha, né? Depois que veio atualizando. Hoje essas caixinhas são maravilhosas, né? É uma baita facilidade. Então às vezes a gente ia pro sítio, o Celtinha ficava com o porta-malas aberto, a corneta virada e o subzinho ali tocando. Depois do sistema de som, um outro passo que eu fiz foi tirar as rodinhas. Eu andava com as rodas pretinhas, o carro era lacrado, G5 em todos os vidros, a rodinha de aço, aro 13. Aí depois eu juntei uma graninha, comprei rodas da Montana 15 Sport Grafite, coloquei os pneus 145/50 e as molas esportivas da Red Coil. Então o carrinho ficou bem bonitinho. Inclusive eu vou tentar encontrar algumas fotos para colocar aqui no vídeo. Nossa, ficou... eu aproveitei bastante esse carro, tem muitas histórias com ele. Aí foi a fase que eu comecei a gostar de dar algumas aceleradinhas também. Eu lembro que eu brincava muito, usava muito com um amigo que se chama Samu, que ele na época tinha um Gol G4 também 1.0, a gente falava que era a Copa Manx Race, né? Qual que era o menos manquinho. Nossa, eu me diverti bastante com aquele carro. Eu lembro que a gente organizou um rolê, tipo, em um dia aleatório, algum feriado, para ir até o Pico do Jaraguá. Nossa, subiu aquela serrinha que tem ali até a antena, tiramos várias fotos. Então foi um carro que eu aproveitei bastante, viu? Curti, era um carrinho bem legal. Eu não sei se eu tenho aquela parte de... é um problema ou não, mas eu particularmente, quando eu gosto do carro, eu fico muito tempo. Até a título de exemplo, o A3, 7 anos já na garagem. O Corsa, 6 anos e alguns meses, né? Até porque quando eu comprei o A3, passaram-se alguns meses, eu comprei o Corsa também. Eu já tive o Onix 1.4, que foi um carro que eu peguei muito aquela fase do acelera, né? Era 1.4, então eu tirava os bancos traseiros, suspensão travadinha. Inclusive eu fui o primeiro com esse novo modelo aí. Na verdade, na época, né? Eu acho que 2014, quando lançou um 1.4, a fazer coletor dimensionado. Então, se vocês pegarem, tem alguns vídeos antigos aí no YouTube, onde a galera, nossa, onde você fez? Como você fez? Porque basicamente, como não tinha mod, eu mandei fazer um coletor 421, escape, era muito, mas muito barulhento aquele carro. Os vizinhos adoravam, né? Ele parecia um Hondinha, porque era coletor sem catalisador, só tinha apenas um abafador inox, então o carrinho era bem divertido. Foi aí que eu comecei a ter experiência de andar em pista, né? Porque eu coloquei aquele carro no Hot Lap Limeira algumas vezes, gostava de pegar estrada. Era uma época que eu andava bastante em grupinho também, porque conheci muita gente que tinha o mesmo gosto na época, né? É engraçado. Você lembra aquela época de carro rebaixado? Eu passei pela época de carro com som. Eu acho que a que eu mais estou durando agora é essa de carro modificado, mais voltado para performance. Caramba, que trânsito aqui, rapaz. Valeu. Então, já passaram alguns carros na garagem que eu dirigi bastante. HB20 S 1.6 manual, Meriva. Nossa, eu vou tentar gravar um vídeo específico tentando juntar as fotos de todos aí. Certo? Prisma 1.4, inclusive eu tava até olhando os preços desse carro no Web Motors, LX da vida. Certo? Então é isso aí. Se eu encontrar as fotos vai ser bem legal para compartilhar com vocês.
Uma outra pergunta do Marcelo Cícero, que basicamente é se eu tenho interesse em instalar direção elétrica, hidráulica no Corsa. E mando um abraço de Caruaru, Pernambuco, um forte abraço, Marcelo. Tenho vontade de conhecer e principalmente curtir uma viagem aí de carro, aproveitar as belíssimas paisagens da região. E quanto à sua pergunta, sendo bem sincero, eu não tenho tanto interesse assim em fazer uma adaptação, modificação na direção, até porque eu particularmente acho, por mais que seja uma direção mecânica, não se compara nem de longe, né, a facilidade e leveza de uma elétrica, de uma hidráulica, mas por atualmente o carro estar com um aro 13, pneus salsichas, eu não acho tão pesado assim. Então o investimento que eu faria aqui, o que eu gastaria para fazer essa adaptação, sendo bem sincero, eu acho que seria muito mais interessante eu direcionar para, por exemplo, a adaptação de um ar-condicionado, que seria muito bem-vindo para o meu uso, para o meu caso. Então, sendo sincero, eu já pensei, cogitei, mas hoje, pelo uso, pelo que eu estou acostumado já com o carro, eu não sinto falta, certo? Vou já aproveitar aqui o pit stop no farol para selecionar outra. Anderson, aí tem 199401, boa tarde L1. Pretendo fazer viagens longas com um Corsinha. O ar-condicionado seria viável adicionar? Grande abraço. Cara, sendo bem sincero, se você tiver condições e pretende ficar um bom tempo com um carro, eu acho que vale super a pena, até porque é um baita item de conforto. E só quem viaja, principalmente na época de verão, sabe o tanto de falta que faz, né? Principalmente em rodovia, porque basicamente você a 100 km por hora, 110 km por hora, com os vidros abertos, fica aquele ruído gigantesco e pelo menos eu me incomodo muito com essa parte. Então, se você pretende ficar um tempo significativo com um carro, eu acho que vale a pena. Até posteriormente, hoje eu já mudei um pouco de opinião, porque é aquilo, talvez você tenha uma facilidade depois de vender o carro, com uma maior facilidade por conta do ar-condicionado, né? Então consiga vender mais rápido e tem até um diferencial comparado com os demais, né? Então hoje eu acho que vale a pena se você tiver a oportunidade. E claro, queira ficar com o carro, tem algum apego com ele, porque do contrário é mais fácil muitas das vezes vender o carro, adicionar uma quantia aí e pegar um carro já com um sistema de ar, sem problema algum. Certo? Outra pergunta feita pelo Rafael, no sentido se eu tenho interesse de colocar rodas de liga leve no Corsão. Cara, nesse ponto eu fico quero e não quero, quero e não quero. E ao mesmo tempo ele pergunta também isso porque ele tá a fim de colocar umas rodinhas legais no Corsa. Eu atualmente tô mais pendendo pro lado de permanecer com as calotinhas e aro 13 por conta hoje da minha diversão ser basicamente possuir um carro com essa característica sleeper, né? Que ele tem um pouquinho mais de força e consegue pegar alguns desavisados, enganar alguns carros, principalmente para aquela galera que não curte tanto, né? Fala, pô, como um carro desse tá andando tanto assim, ó, não tem cara nenhuma de modificado. Diferente seria se eu tivesse, por exemplo, uma rodinha de liga ou uma suspensãozinha e o carro mais baixinho. O que eu acho bonito no Corsa, um outro Corsinha aqui, que carinha de cordeiro, né? As rodas que, se eu for ou
aparecerem oportunidade, um dia, um bom preço, e talvez eu tenha de estoque para ficar fazendo, coloco, tiro. Duas que eu curto bastante, as Aro 14 do Millennium, aquela que tem no Corsa Turbo do pai do Nardo, e a do Calibra também, mas já virou ouro, né? E as Catavento, uma Aro 15 ou 14 de Vectra GSI, combina muito com Corsinha, principalmente se for o bolinho assim, se for o Indy. Então essa receitinha aí é sem erro, são rodinhas que você conseguirá deixar o carro no maior estilo, né? E aquilo, garimpando você encontra ainda por preços relativamente bons, né? Outra pergunta, Mr. Rob: queria montar um carro de Track Day, 15K e um Corsa para swap ou um Gol G2 AP? Penso que o Gol já vem com o motor certo, porém me parece a dinâmica do Corsa melhor. Cara, eu sou fã de Corsa Indy, mas sendo bem sincero, pela facilidade, um Golzinho com motor, um 6 AP ou um 8 AP, você tem uma baita facilidade, porque basicamente você vai ficar só ali com o objetivo de adicionar chão para o carro. Então uma suspensão travada, barra estabilizadora, barra antitorção inferior, superior. Eu acho que pela facilidade um Golzinho G2 cai muito bem, certo? E até por conta do custo, né? Vai ser menor do que montar um Corsinha com swap, a não ser que você encontre, eu tô falando em questão de custo, né? Mas se você estiver disposto, o Corsinha é muito bem-vindo. No entanto, que tá dominando Interlagos vários projetinhos. Ou também tem o lado, a possibilidade e um pouquinho de sorte, caso você encontre um Corsa já montado, né? Com swap de motor, o que é um pouquinho mais difícil, mas também não é impossível, né? Vira e mexe aparece um ou outro anunciado. Aí sim você já tem o custo reduzido e toda aquela felicidade e facilidade que um Corsinha oferece, né? Eu sou fã dessa carroceria, da estrutura, da dinâmica do carro, claro que observando a proposta, né? Não vai ser um carro esportivo, mas muito divertido, certo? Outra pergunta do Panda Nascimento, basicamente, se eu tenho vontade, o que eu penso de um upgrade de câmbio de 6 marchas de Onix. Cara, sendo bem sincero, eu já cogitei bastante, mas o preço me desanimou. E em conversa com alguns amigos, tem, claro, que toda aquela questão, o melhor que dizem, que já vem com a relação certinha, principalmente pela potência, que mesmo assim continua curto e cai como uma luva, é o de 6 marchas do Cobalt 1.8. Só que aquilo é um câmbio muito caro, cara, e ele ainda tem aquela fragilidade dos câmbios que são acoplados aí no motorzinho família 1, né? Então, carro mais torcudinho ou um uso muito severo de moeção, ele tende a não aguentar muito bem, né? Ele vai pro famoso beleléu com uma certa facilidade. No entanto, que eu conheço uma pessoa que já teve um Astra 2.0 e subiu um câmbio aí de 6 marchas, ficou sensacional, aspiradinho, entretanto não durou muito tempo. Então, pelo menos é esse o feedback, o que eu já consegui presenciar. Hoje, ainda mais se realmente eu for seguir com a ideia do turbo, talvez uma melhor opção seja realmente um F18 longo aí, que é mais robusto, aguenta mais pancada, um número maior de torque. Também tem a possibilidade de eu fazer basicamente a adaptação dos semi-eixos, que comparado com os originais do Corsa tem uma robustez bem maior, né? Pergunta do Gustavo Alexandre: salve Gu, fala L1, qual dos carros que você tem, entre todas, você não vende de forma alguma? Cara, é esse aqui, o Corsão. Como eu já tenho ele há muito tempo, tem toda essa história com o canal, o gosto e o tanto que eu já investi, não vale a pena. Agora de resto, tchau, obrigado, né? Aparecendo uma proposta ou enjoando, eu não penso em ficar. Agora esse daqui, eu penso em ficar basicamente pro resto da vida, viu? Claro, se eu tiver condições,
permissão pra isso, né? Voltei após algumas horinhas, mas pra vocês foi algo super rápido, porque todas as baterias da GoPro haviam se esgotado. Então, mais uma pergunta, Lucas Oliveira: como faço para participar do Track Day em Interlagos? Bem, eu tenho uma playlist completa sobre o assunto, inclusive desde as dicas iniciais até a parte da inscrição, a participação em si do evento, quando eu curti toda essa saga com o Corsa, inclusive esse Corsa quando ele ainda estava 1.0. Então eu vou deixar aí na descrição, ou se você digitar Lipex, Track Day Interlagos, Corsa, aparecerão todos os vídeos sobre o assunto, mas de uma forma bem resumida para colaborar com o seu precioso tempo. Basicamente você deve seguir as duas principais páginas que organizam, empresas que organizam os eventos lá, que basicamente é a Crazy for Auto e também a TRS Team. Os preços são semelhantes, datas de acordo com a disponibilidade que eles conseguem, então com uma forma em baita antecedência eles começam a publicar o calendário, as inscrições, divulgam os valores. Confesso que eu estou meio por fora da quantia em si que eles estão cobrando pela inscrição, mas geralmente vocês têm ali um pacote de 1 hora, 2 horinhas, que dependendo da organizadora aí pode partir de R$500 até mais ou menos R$800. Olha, só Voyageira, placa preta, chiqueté, hein? Mais uma, Marcos Venâncio vai filmar a Serra do Rio do Rastro. Cara, eu tenho uma baita vontade de fazer esse rolê. Confesso que com qualquer carro, não. Mas um cara acelerando ali, ó. Será que deu uma agarradinha? Mas então, continuando, eu tenho uma baita vontade de fazer tanto ela. Será que a gente passa aqui, o retrovisor ficará? Não, isso que é bom num carro pequeno. Serra do Rio do Rastro e Serra do Corvo Branco. Basicamente dá pra fazer ali, não digo talvez no mesmo dia, mas em um rolê único. Então é aquilo, mas para isso eu preciso de férias ou um feriado prolongado com muita vontade. Quem sabe aí eu vá de Corsinha qualquer dia nessas loucuras minhas de aproveitar e fazer um rolê longo assim, ó, no bate-volta. Não digo bate-volta porque ali é uma quilometragem mais elevada, né? Mas talvez em um feriado, em um final de semana. Pra quem já fez aí, inclusive tem aqui no canal aquele rolê de Blumenau, né? Que eu fui até Joinville, Blumenau, a gente dormiu em Blumenau, no dia seguinte foi até Pomerode e voltou até o ABC Paulista. Foi pauleira, hein? Renan, tem um sobrenome aqui que eu não saberei pronunciar. Uma vaga e um carro, M2 ou RS3, pressupondo dos modelos atuais. Cara, difícil, hein? Bem difícil. Acho que hoje, por conta de tocada, eu escolheria aí para deixar na minha vaguita o BMW M2. Mas com toda certeza o RS3 para quem quer um canhão, um carro de top speed, arrancada, consegue números com uma maior facilidade, né? No entanto que esse motor da Zinha aí, 1000 cavalos, tem vários forjadinhos já. Mas o M2 eu acho que hoje faz mais o meu estilo, né? Vamos mais uma aqui. Vini7363. Salve L1, tranquilo? Tranquilo. E você? Queria saber a sua opinião sobre o Hyundai Elantra 2.0 Special Edition 2018. Abraço, forte abraço. Cara, eu não tenho muito o que falar, até porque eu gosto bastante da marca Hyundai em si. Eu acho os carros em grande parte um bom custo-benefício e são carros
confiáveis, né? Placar preto e orbital 17, my friends. Então eu acho um baita carro bonito, 2.0, então motor compartilhado com alguns outros aí, sem muito segredo. É aquilo, pela nave que é, eu acho legal. Se tu tá pesquisando aí e já tem ideia de quanto custa de manutenção, não foge muito, né? Acho que o que pega mais nesses carros basicamente são as peças de acabamento externos. Então talvez faróis, lanternas, para-choque dianteiro, para-choque traseiro, rodas. Então é sempre bom ter um segurinho aí, porque qualquer coisinha já é um PT, né? Mas assim, de questão de motorização, confiabilidade, sem segredos. Um outro carro que eu curto bastante também, que inclusive é até uma curiosidade que muita gente não sabe, é o Sonata, né? Que ele tem um motor V4, não é 4 cilindros, né? É um motor V4. É engraçado, pouca gente sabe disso, né? Tem uma potência boa até. Olha, da hora. Tem uma potência boa até. Mas é aquilo, é um carro mais pesadinho também. Eu lembro que na época de faculdade eu brincava o meu Onix e esse carro aí, um Sonatão, e o Onix dava sufoco nele, hein? Por conta do câmbio automático e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilão, deixem abaixo nos comentários, que com toda certeza eu gravarei e compartilharei aqui com vocês. Então, para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Olhem só, depois que eu troquei o atuador de marcha lenta, o sensor TPS, a lentinha ficou chiquete, rapaz. É claro que toda essa vibração também se dá por conta do escape totalmente estrangulado, o abafador que já não está no melhor dia de vida aí. Se eu não me engano, tá até fazendo um pouquinho no coletor, por conta em algumas rotações fazer um ruído diferente. Então, mais uma vez, para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do I é o número 1. Eu vou pedir também, claro que se vocês quiserem, né, e puderem, siga o novo canal Carros com L1, o Instagram da Back to Racing, @backracing.br, deixarei na descrição. O @Lipex, no lugar do I é o número 1. E é isso, comentem o que vocês querem ver no canal. E até o próximo vídeo, valeu e falou, fui!